Mais uma notícia alarmante, aquelas notícias que nos fazem abrir os olhos e prestarmos atenção. Escuta bem, aconteceu sexta-feira agora. O banco principal do Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, conhecido como SVB, entrou em colapso na manhã dessa sexta-feira, após impressionantes 48 horas em que uma corrida bancária e uma crise de capital levaram à segunda maior falência de uma instituição financeira na história dos Estados Unidos. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Os reguladores da Califórnia fecharam o credor de tecnologia e o colocaram sob o controle da Corporação Federal de Depósitos dos Estados Unidos. Por que isso? Porque as ações não paravam de cair e as pessoas, ouvindo falar dessa notícia, não paravam de sacarem dinheiro, o que significa que o banco ia falir e não ia ficar R$1 para nenhum credor, se ele não tivesse sido fechado pela agência que regula. O FDIC está atuando como um receptor, o que normalmente significa que liquidará os ativos do banco para pagar seus clientes, incluindo depositantes e credores. O FDIC é uma agência governamental independente que assegura depósitos bancários e supervisiona instituições financeiras, e exatamente esta é a sua função. Eles informaram que todos os depositantes segurados terão acesso total aos seus depósitos segurados até amanhã de segunda-feira. Esperamos que isso seja verdade. As filas já aumentam na porta do banco, no SVB, desde sexta-feira. Pessoas virando a madrugada dentro. A empresa disse que pagaria aos depositantes não segurados um dividendo antecipado na próxima semana, ou seja, começando a partir de hoje. O FDIC acaba de informar que os reguladores da Califórnia fecharam o SVB, um grande credor da Califórnia, por sinal, depois de relatar uma perda de mais de $1 bilhão em um único dia. Você não viu errado. Haviam temores de uma corrida neste banco sem precedentes. Mas o que está acontecendo agora? Isso é uma notícia muito séria desde a pandemia do coronavírus, especialmente para a comunidade de tecnologia. Startups que se instalaram no Vale do Silício na esperança de conseguirem financiamentos para os seus projetos, muitos deles até mirabolantes. Garotos de 18 anos, 20 anos, 22 anos se juntam e de repente resolvem que tem uma solução para estancar a fome no mundo. Você sabe que grande parte disso é verdadeira utopia e sonho de adolescente. Mas saiba você que existia um banco, existe ainda, um banco bem aberto a essas ideias mirabolantes, como por que não ir a Plutão e financiar em milhões de dólares nesses projetos, alguns deles até considerados malucos por grandes especialistas e cientistas do mundo. Mas voltando ao Banco do Vale do Silício. O Banco do Vale do Silício, suas ações caíram 60% apenas ontem. Não precisa ser expert em economia nem em finanças internacionais para perceber que essa ladeira abaixo ia permanecer. E hoje estaria apenas pó. Acabamos de saber hoje que os reguladores da Califórnia fecharam esse credor. Diga-se de passagem, na verdade é o segundo maior fracasso, desde a quebra do Washington Mutual, em setembro de 2008. Este é um dos principais financiadores de startups de tecnologia, como eu já falei antes. O FDIC diz que os depositantes segurados terão acesso total aos depósitos segurados na segunda-feira de manhã, o que significa saques ou transferências de até $250 mil. Cá entre nós, eu duvido muito, porque no final de semana, muitas transferências foram feitas, muitas, através de métodos eletrônicos. Claro que sabemos que algumas pequenas empresas, algumas startups, ou até alguns indivíduos, têm muito mais do que $250 mil depositados. Eu vi uma startup que se prontificava a fazer entrega de plantas cultivadas sem agrotóxicos e outra, entrega a domicílio de comida vegana. Olha que ideia formidável, eu nunca ouvi falar disso, tá? Comida vegana. E eles conseguiram incríveis $15 milhões de financiamento. Com certeza no Brasil isso não acontece. Eu só tô dando isso como exemplo para vocês verem que as ideias nem sempre são inéditas. Mas o SVB estava com caixa bastante aberto para apostar em ideias, por mais esdrúxulas que elas fossem. Não está muito claro, tá? Se esses investidores receberão todo o dinheiro de volta. Isso ficou entre as linhas do comunicado. E para quem é do mercado, sabe que é assim que funcionam essas promessas de devoluções, de dividendos, de saldos em determinados valores e quantias. Na verdade, quando você chega na boca do caixa, não existe. Para você que não é da área, saiba de uma coisa. Os bancos não têm nos seus cofres a soma de todos os saldos dos depositantes, dos correntistas. Você sabia disso? Pois fique sabendo. Então, quando há uma quebradeira geral, que as pessoas correm atrás do seu dinheirinho suado, ou até de financiamentos malucos, como esses, de $15 milhões, por vento, por nada, eles ficam ávidos por conseguirem sacarem os seus financiamentos. Mas sabe o que é a bolha? É que não há nada à venda que pague esses financiamentos. Eles financiam em troca de uma ideia, de um valor a ser recebido a longo prazo. É assim que funciona o mercado americano. Vemos que a Bolsa de Valores caiu mais de 250 pontos. Os bancos estão liderando este caminho ladeira abaixo. A boa notícia aqui é que os especialistas, com quem temos visto várias reportagens, a imprensa americana entrou em polvorosa, os maiores canais de economia e finanças não falam de outra coisa, parece mais as notícias sobre o ChatGPT, estão esperançosos de que este seja um incidente isolado. Duvido muito, viu, pela minha experiência, que não faça parte de um problema sistêmico mais amplo. Um desses comentaristas, Mark Zandi, disse que o economista-chefe da Moody's Analytics falou que isso era um fato isolado e momentâneo. Ele disse que não acha que essa falha seja sintomática de um problema mais amplo no setor bancário. Olha só, gente, desde a pandemia do coronavírus,
a economia não voltou ao normal. E muitos cientistas do mercado, pessoas sérias, já vislumbravam uma crise econômica iniciando nos Estados Unidos e se expandindo pelo mundo sem precedentes. Dentre eles, o próprio Elon Musk. Mas esperamos que não, tá? Porque senão isso vai refletir no Brasil. Esta é a última coisa que precisamos agora. Crise no setor bancário, financeiro, econômico, crise de emprego, crise de matéria-prima, guerra da Ucrânia. Na verdade, a Rússia contra a Ucrânia, esmigalhando o que resta da Ucrânia, essa é a verdade. A única coisa que não precisamos no momento é mais uma má notícia. Precisamos de boas notícias. Um grande senhor, cientista, empresário, chamado Robert Reich, ex-secretário do Trabalho dos Estados Unidos no governo Clinton, comentou: não se preocupe, que o FDIC está no controle. Essa mesma coisa foi falada em 2008 e não foi isso que aconteceu. Vimos que houveram alguns tropeços de Wells Fargo, do banco JP Morgan, do Banco of America, e ele acha que agora vai ser diferente, que o FDIC vai segurar as pontas. Tenham cuidado, viu? Tenham muito cuidado e fique atento a essas notícias. Outros bancos já estão negociando suas paradas para ontem. É uma forma de dizer que ontem foi domingo, a crise aconteceu sexta, e que eles passaram o final de semana trabalhando, vendo o que iam fazer. Porque isso pode gerar uma reação em cadeia. O que isso significa para as pessoas fora do universo bancário do Vale do Silício? O que isso significa para o investidor médio? Se bem que isso possa significar alguma coisa, mas pode ter certeza que o mercado americano ele é muito entrelaçado com outros grandes mercados, como por exemplo da Inglaterra e da Europa, e que reflete com certeza no Brasil, porque muitas matérias-primas de produtos que nós consumimos em nosso país são importadas. Existe uma coisa chamada commodities, que são as cotações de produtos e mercadorias avaliadas no mercado mundial. Então, quando há uma crise no país, altera os preços das commodities. Isso reflete, por exemplo, no produtor de soja aqui no Brasil, se é que você está me entendendo. Variação de preços lá fora, como por exemplo commodities, soja é uma commodity, vai interferir no preço de venda do grão aqui no Brasil. E que já aconteceu isso várias vezes com laranja, com cebola, com tomate, que não vale nem a pena exportar, porque o custo da plantação, o custo da agricultura, foi muito superior ao custo da venda no mercado internacional. Nós vimos esse mesmo cenário em 2008, quando um grande banco quebrou e a consequência, alguns outros começaram a falir. Esses bancos não podiam pagar seus depositantes, nem podiam pagar realmente o que deviam, porque banco também tem credor. Banco deve, viu, gente? Para que vocês não são da área financeira, banco também tem credores, são aqueles que compram ações do banco em troca de dividendos. E quando o banco quebra, essas ações evaporam. Esses bancos da crise de 2008 foram fechados e os reguladores tiveram que se moverem muito, inclusive o governo americano, injetando bilhões de dólares na economia, através do seu Banco Central, para estancar a sangria. Acabamos com a crise financeira porque, como você sabe, um grande cartão bancário facilmente começa a derrubar outros cartões. O que significa isso? No popular, nós como pessoas físicas, às vezes temos um empréstimo que está atrasado e nós tiramos outro empréstimo para cobrir aquele que está atrasado. E qual é a consequência disso? Uma grande bola de neve. Podemos chamar isso como aqueles dominós que se brincam uma peça junto da outra. Experimenta derrubar uma pedra, vê o que acontece com as demais. Nós agora, no momento, já que foi sexta-feira e hoje é segunda, não sabemos ainda sobre o contágio, porque isso se espalha como vírus. O que sabemos é que esse banco estava, obviamente, sobrecarregado. E isso está relacionado ao Fed, que é exatamente o Banco Central americano. Por quê? À medida que as taxas de juros subiam e esse banco estava emprestando para muitas startups, esse banco simplesmente não conseguia lidar com isso. Olha só a loucura. Eu não tenho dinheiro em caixa, chego a 2 jovens querendo 10 milhões para aplicar no startup e, vamos pensar, sonhando, dar a lucro daqui a 10 anos, e ele saiu com 2 milhões de dólares debaixo do braço, rindo, brincando, dando cambalhota. E vocês acham que isso ia dar certo? Em algum momento isso ia quebrar. O castelo de areia, em algum momento, iria ruir. Acho que esta é a maior notícia econômica deste final de semana, desta semana que iniciamos hoje e das próximas, tá? O mais incrível é que os Estados Unidos têm uma inflação de preços, porém sem aumento salarial. Por que isso? Por causa do aumento das matérias-primas. Quando há uma busca desenfreada por mercadorias, é assim que a economia funciona. Você acha que os preços iam diminuir? Não. Há mais demanda do que oferta. Há mais procura do que oferta. E a economia explica exatamente o contrário. Quando diminui a oferta, o preço aumenta. Pensa no diamante. Tem diamante em prateleira? Não, porque é raro. Tudo que se torna mais raro, mais difícil de ser adquirido, maior o seu preço, maior a sua valorização. E assim também acontece com as mercadorias e com as matérias-primas. Os trabalhadores americanos estão preocupados, porque a desenfreada do desemprego já começou nos Estados Unidos desde a pandemia, continua após a pandemia e continua nos dias atuais. O emprego ainda não voltou ao normal e muitas pessoas que perderam seus empregos encontraram outros, porém com salários menores. Muitas empresas surfam na onda da crise. De que forma? Usando a inflação como desculpa para aumentar os preços. É o que eu já expliquei antes. Aumenta a procura, aumenta o preço. Só essa notícia já abalou o mercado. Já se tem notícia de reflexo na Grécia. Ironizando aqui, brincando um pouco com você, a Grécia é fronteira com os Estados Unidos, né? Evidentemente que não. A Grécia é no Mediterrâneo. Mas já tem reflexo lá. Pelo que sabemos até agora, a inflação
estava tendendo a diminuir, mas agora a chave virou em outra direção. Se associado a isso, aumento de desemprego, quebras de bancos, uma contaminação com outros bancos menores, porque eles vão na mesma onda, presta atenção. O correntista tem medo do banco que ele tem dinheiro quebrar também. O que é que ele faz? Ele retira o seu dinheiro, ele transfere o seu dinheiro. Então aquele banco menor se descapitaliza. Ele não tem como honrar os seus compromissos com seus acionistas. Isso gera uma reação em cadeia. Pessoal, nós falaremos muito sobre este assunto no decorrer desta semana. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fica aqui este vídeo, é apenas uma introdução a essa quebra do Silicon Valley Bank, no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, mas que com certeza trará reflexos, ok? Fique conosco, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Forte abraço, mestre dos negócios. Até a próxima.